Olá, eu sou Marilena Valentim, arteterapeuta, pedagoga, pesquisadora da arte, da manualidade e principalmente da arte como expressão de livre ser e criatividade. E a nossa conversa hoje aqui vai ser sobre o uso do barro na arte terapia. E eu quis trazer o barro nesse sentido mais amplo, né? Não argila, o resultado da cerâmica, mas o barro em si. Essa matéria orgânica, tão produtiva e essencial, que nós vamos conversar sobre ela um pouquinho mais para frente. E eu gostaria de começar essa conversa trazendo em você algumas reflexões. Primeiro, para que você possa buscar e pensar e lembrar dos momentos que você brincou com barro na sua vida. E o que que ele representou para você? Então, brincar com barro, entrar em contato com como eu posso dizer, com esse espaço tão sagrado, né? Com essa matéria, origem de tudo que há. E como é para você entrar em contato com o barro? Qual sentimento? O que que ele te traz? A gente sabe que existem inúmeros benefícios ligados à conexão da nossa pessoa, da nossa natureza com o barro. E para você, como tem sido esse contato com o barro? Você tem se permitido acessar, olhar para ele, perceber onde esse barro está? Eu lembro que eu fui fazer uma vivência arte terapêutica e aí eu pedi às pessoas para que trouxessem terra de formigueiro. E foi um caos, porque as pessoas não tinham mais contato com isso, não sabiam mais como iam conseguir, elas tinham medo das formigas e elas se sentiram completamente inseguras em realizar isso. Mas depois que elas passaram por essa parte da objeção e as que se colocaram em busca dessa terra de formigueiro para o nosso trabalho, pôde trazer em si o que era essa memória afetiva, essa lembrança ancestral que eu estava buscando trabalhar na arte terapia. E para falar do barro na arte terapia, é muito importante, primeiro, a gente desconstruir a estética da arte, que trazia uma arte padronizada. Então, as belas, maravilhosas cerâmicas realizadas com tal tipo de madeira, por determinado artista de renome, né? Tirar da arte esse estigma de belo, feio, bonito, de comparação e trazer para ela o que é subjetivo, o que é a arte em si. Então, é um convite para uma nova estética da arte. E a gente só vai conseguir essa nova estética da arte quando a gente realmente se abre para o elemento. Então, inicialmente, quando a gente começa a entrar em contato com o barro, a gente logo vai perceber, né? As mãos vão se sujar, eu vou me sentir tímida, não sei exatamente o que fazer, perdi o contato com esse material. Mas o objetivo da arte terapia é exatamente esse: trazer a conexão da materialidade e da expressão para os nossos trabalhos. Então, como que eu vou lidar com isso, né? Com essas mãos que trabalham e que criam e que trazem essa objetividade ao trabalho. No livro O Retorno do Sagrado, o Jung, aqui a Raíssa Cavalcante, ela traz uma fala do Jung muito interessante para a gente começar a falar sobre isso. O Jung fala assim: o inconsciente exerce a função complementar, ajudando a consciência a alargar o seu campo perceptivo por meio dos sonhos, da fantasia, da imaginação e da produção de símbolos. E o que o Jung, então, nos convida aqui a começar a desenvolver em nós? A possibilidade de sonhar, de fantasiar, de imaginar, de interagir com essa arte de maneira livre, sem julgamento. Isso, então, é a nova estética da arte. É uma arte que ela é acessível a todos e ela é única e cada pessoa se expressa de uma maneira autoral nesse trabalho, né? E o barro, ele se
simboliza para a gente, inclusive esse é o título que eu começo a trabalhar o meu trabalho, a trabalhar o meu texto, é o barro que molda o ser. Porque à medida que o ser molda o barro também vai nos moldando. Então, ele é um elemento que ele permite esse contato. E o barro, ele simboliza, então, a capacidade humana, a nossa capacidade humana de aprender e transformar. Assim como o barro pode ser moldado inúmeras vezes, né? O oleiro pode produzir uma peça e não gostar dessa peça e desfazer. Eu posso produzir esse trabalho na arte terapia, depois eu quero transformá-lo em outra coisa. Assim como o barro ele permite isso, nós também temos em nós esse potencial, essa capacidade de nos adaptarmos às mudanças, de nos tornarmos maleáveis, de nos tornarmos flexíveis e também de nos tornarmos firmes, construídos, né? Depois de trabalhado esse material, ele pode mudar de forma, né? Ele vai sair desse movimento aqui, ele pode ganhar forma. Então, nós também somos assim o tempo todo. E o barro, ele traz esse convite. Ele mostra para a gente essa capacidade perdida de adaptação. E o que a vida convida para a gente é que a gente realmente seja flexível, que a gente esteja sempre num contato presente, no momento presente, vivendo aquilo que a gente consegue viver. E o barro, com todas essas possibilidades, né, ele nos convida a sermos muito coloridos, porque mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre como o barro é colorido, é divertido, como trabalhar com barro é encantador e é maravilhoso, né? E gostaria aqui também de fazer uma pausa nesse assunto do barro na arte terapia, para trazer algo extremamente importante para a nossa vida, que é aquilo que diz sobre as crianças. E quando nós oferecemos essas oportunidades para as crianças estarem em contato com a natureza e com o barro, nós não estamos lhe roubando tempo, muito pelo contrário, nós estamos ampliando, porque o contato com a natureza, esse tempo que a gente para contemplar uma formiga, que agora nessa estação do ano, ela está fazendo todo o seu movimento de recolher as suas folhas, né, e guardar no seu formigueiro. Quando a gente para observar um flash desse, uma flor que hoje está aqui, amanhã não está mais, que nasceu à noite e de manhã essa flor não vai estar mais, isso não nos rouba o tempo, isso amplia a nossa percepção de vida, isso traz conexão. E a criança, ela precisa muito disso. Hoje em dia, se perguntado para a criança o ambiente que ela quer ficar, vocês podem ver isso aqui no livro A Última Criança na Floresta, ela vai dizer que ela quer ficar num lugar onde tem tomada. Porque o que é importante para a criança hoje é um lugar onde ela possa recarregar o seu celular. Então, é nossa função, enquanto adultos, cuidarmos da nossa criança, trazermos novamente a nossa criança para essa livre expressão, para que possamos conduzir e orientar as nossas crianças para o retorno à natureza, para o contato de novo com o barro, sem se importar com as mãos, sem se importar, apenas sentindo, entrando em contato, permanecendo nisso por muito tempo. E é muito importante, antes de prosseguirmos, falar então sobre isso, sobre a criança, né? De que maneira essa criança precisa se conectar. Aqui no seu livro, né, Gandhi, ele traz o livro Brinquedos no Chão, que é maravilhoso, Brinquedos do Chão. E ele traz muito essa questão da terra, né? Eu já convido vocês a fazerem a leitura desse livro para ampliar um pouco mais sobre isso que vamos apenas fazer um sobrevoo, porque ficaríamos aqui muito tempo até esgotar esse assunto, né? O assunto não é esgotado. E tem uma imagem que o Gandhi usa aqui que para mim ela é de extrema importância. Então, olha essa criança aqui, ó. Ela ampliando a sua possibilidade de percepção da vida, né? Brincando, estando, pisando o chão, estando em contato com essa terra, com esse barro. Essas são as referências que eu já deixo aí para vocês quando forem pesquisar um pouco mais profundo e se conectarem com a importância do barro, desse elemento na nossa vida, que inspira para a gente criatividade, que inspira para a gente paz. E onde
está esse material tão fantástico, né? No âmago da terra, dentro da terra. No ser da terra repousa uma matéria-prima, humilde, ancestral, o barro, que passou por todas as eras geológicas, que passa e vai continuar passando por tudo e nos permite evoluir enquanto humanidade a partir do barro. E existem riquezas simbólicas muito profundas no barro. Como eu disse, esse processo de nos moldarmos, de nos transformarmos, de observar a fluidez do barro. Eu posso estar mentalmente projetando que eu vou fazer uma xícara assim, dessa, com o uso da cerâmica, e aí no momento da produção vai sair essa xícara. Ou não vai sair nenhuma xícara. Vai sair o que tiver que sair. Uma forma abstrata, uma outra maneira, um outro utensílio. E é essa conversa com o barro que é tão importante para a gente. E vamos citar a mitologia que nós temos, né? Então, a mitologia da história da criação, da nossa criação, né? Onde diz no livro de Gênesis que o Senhor Deus modelou o homem com o barro da terra, soprou-lhe as narinas e deu-lhe respiração e vida. E o homem tornou-se um ser vivo. E mais para frente, do pó da terra veio, ao pó voltará. Então, toda a nossa história mitológica, tudo que nós conhecemos como constituição do ser, ele está ligado ao barro. E é muito forte entrarmos em contato com esse barro, né? O planeta Terra, ele tem registro de eras imortalizadas nos seus relevos, nas vegetações, nos seus rios. Qual planeta, do mesmo jeito que o planeta guarda essas memórias, a nossa pele, o nosso corpo também guarda essas memórias. E as dores da nossa alma também se conectam com as dores desse barro. Tantos ancestrais que tiveram seus corpos oferecidos novamente à terra, tantas plantas que cumpriram seu ciclo, nasceram, cresceram, morreram e se entregaram à terra. O outono é a época agora da gente entrar em contato com isso, novamente a descida para a terra. Então houve o esplendor no verão, os frutos, a terra majestosa se abrindo, e no outono essa terra que se fecha novamente e repousa, novamente jogam as suas folhas para continuar o ciclo. Mas na nossa vida, tão corrida, tão estéril, tão esvaziada de poesia, o barro, o contato com a terra, essa terra, fácil de encontrar. Os pedregulhos no rio que rolam, quando eu vou fazer uma caminhada, o solo que eu ainda consigo ver, aquele que não está coberto pelos asfaltos, não está coberto por construções, é aquela terra que eu consigo ver. É essa terra que me conecta, é essa terra, é essa energia telúrica, esse poder que nós estamos falando dele. Tão fácil de encontrar e tão profundo. Então, manusear o barro, entrar em contato com o barro, é sentir e participar desse movimento contínuo e cósmico. É algo que transcende, porque é uma matéria orgânica. E toda a sua plasticidade é possível sendo uma matéria orgânica. Não tem nenhum complemento aqui, nenhum aditivo, nenhuma química que transformou esse material. Ele é um material puro, né? Um material, eu diria, imaculado. E que a gente vai em contato com ele, a gente vai trabalhar. E o veículo que vai permitir isso é a água. É a água. A água que são as nossas emoções, a água que nos hidrata, que hidrata o nosso planeta, que permite a vida, é a mesma emoção que permite com que eu possa interagir com esse barro. E essa imagem tão ancestral do barro, né? Todas as civilizações que a gente tem conhecimento, antes até da Era do Fogo, né? Depois do fogo começam as queimas, né? E aí a consolidação desse barro em utensílios. Mas toda a história que a gente tem da humanidade, ela perpassa pelo barro. As primeiras imagens de adoração, as primeiras imagens de formatos humanos, a tentativa de recontar a história, né, os animais, e tudo está relacionado ao barro.
E hoje eu fico muito feliz quando eu vejo que várias pessoas estão voltando a essa conexão. Elas estão entendendo a força e a potência, por exemplo, de um utensílio desse, que antes poderia ter caído aí no desuso, né? Saiu da moda, saiu do que era o contexto de ter dentro das nossas casas. E hoje, cada vez mais, a gente está encontrando pessoas, ativistas, que saíram desse lugar, né, ou que se mantiveram, né, nesse lugar de serem guardiões. Então, saíram desse lugar de não mostrar para mostrar. E hoje em dia a gente está encontrando cada vez mais, é sempre mais fácil ter contato com esse material que todo mundo gosta. Ele é um material muito, muito fácil de ser usado dentro da arte terapia. Então, todas as idades. Exceto quando a pessoa realmente ela vai mostrar uma objeção. Você oferece e ela não aceita. Mas um dos princípios da arte terapia, inclusive, é que o ateliê, o setting terapêutico, ele seja um espaço onde a pessoa possa se conectar com a materialidade que ela está buscando naquele momento. Então, a pessoa pode chegar num ateliê de arte terapia, sempre estar ali o barro e ela não se manter disponível, não estar aberta para esse contato, porque ela ainda tem que trabalhar questões suas, profundas, quem sabe, olha só, do desapego, de como deixar fluir, de como deixar morrer, de como permitir finais de ciclos. Vai chegando um momento que a pessoa vai se abrindo através de outras técnicas que a gente vai usar num setting arte terapêutico, e ela vai então conseguindo entrar em contato com esse barro, abrindo o poder, né, a mão do controle e deixando que esse barro fale e se expresse por ela. Mas esse é um exercício que é da pessoa, né? O trabalho do arte-terapeuta é oferecer, é estimular, é propiciar a pessoa e acompanhar a pessoa no seu processo criativo e no contato com a materialidade. Por isso, eu volto a dizer, como eu sempre falo, né, a arte por si só, ela não é terapêutica. Ela é prazerosa, ela é gostosa, ela é relaxante, mas para ser terapêutica, ela precisa do estímulo dessa conversa, daquilo que eu trouxe aqui no livro Retorno do Sagrado, né, que o Jung coloca que a gente precisa voltar a sonhar, deixar que as imagens venham, que as imagens se manifestem por meio da gente, né? Então, se eu de repente começo a produzir uma coisa, por que eu estou fazendo tanto isso? Eu começo a trabalhar filtros do sonho. Por que eu estou trabalhando tanto filtros do sonho? O que essa imagem quer trazer para mim? Qual é a força? E esse é o processo. Por isso o processo arte terapêutico, ele não se esgota, ele é cíclico, né? A própria pessoa ela vai se abrindo cada vez mais para a arte. E a arte é muito curativa, né? Então, assim, já falei bastante aí de como esse barro pode ser oferecido, né? E ele é um grande laboratório de pesquisa. São infinitas possibilidades que a gente pode oferecer dentro de um set terapêutico. Então, tanto eu posso oferecer o barro para uma escultura, né, para trabalhar esse barro. Então, é legal assim que o arte-terapeuta, a gente tem algumas técnicas, né? A gente precisa aprender como usar esse barro, como iniciar o processo. Mas o nosso resultado é aquilo que eu disse lá no início, é por uma nova estética da arte. Então, é a pessoa que vai chegar no melhor caminho para ela. E aí ela vai ser incentivada, encorajada. Esse aqui, por exemplo, é um processo ó, que foi feito todo à base dessas primeiras cobrinhas, que é um processo extremamente ancestral. Que toda criança, quando começa a trabalhar com barro, ela vai primeiro para as bolinhas, depois ela vai para essas minhoquinhas, e aí ela começa a subir a escultura, a construir. Então, assim, a pessoa vai entendendo o que é, né, e como trabalhar. E as fórmulas e as maneiras, né, que esse barro acessa. Então, eu não quis mesmo trazer o termo cerâmica mais uma vez, porque o barro é muito mais abrangente nesse nosso trabalho. E outra coisa que esse barro vai me oferecer são os pigmentos, né? Se vocês olharem aqui a cor desse pigmento, olha ele, que maravilhoso, né? Um tom cor-de-rosa. Então, as infinitas cores e possibilidades que eu posso fazer. Eu posso fazer
uma escultura, né? Eu posso trabalhar isso aqui, como a gente trabalhou na minhoquinha, e depois eu posso fazer um tingimento desse barro, né? Usando outro barro. Então, é um material completamente orgânico. E olha, eu posso fazer a pintura da mesma peça, da mesma produção, utilizando aqui outro, outra possibilidade, né, que são os pigmentos. Eu sou uma colecionadora de solos. Onde eu vou, eu busco, eu quero conhecer outras cores, outras possibilidades. Esse rosa é maravilhoso. Esse amarelo aqui também, você já deve ter visto bastante. Olha a cor desse pigmento. Ele é maravilhoso. Então, tudo isso são possibilidades. Então, além de de manusear o barro, de criar a forma, de colorir essa cerâmica, né, esse barro, eu ainda posso usar o barro como pigmento. E aí, olha só como eu faço isso. Eu transformo esse barro colorido em giz de cera, que eu vou usar nos meus trabalhos. Então, é uma maneira carinhosa, né, de colecionar, de ter uma maneira afetiva de por onde eu caminho e colecionando os meus barros e colecionando as minhas terras e formar então o meu giz de cera, que não é de cera, é de barro, e eu vou trabalhar com esse giz pastel. E aqui são infinitas possibilidades, né? Eu posso trabalhar com ele aquarelado, molhando um pouquinho usando pincel, eu posso colorir com ele seco, enfim, são infinitas possibilidades de um mesmo trabalho, extremamente orgânico e maravilhoso. E o importante para tudo isso, eu sempre falo muito aqui no nosso trabalho, é a gente se conectar com o espaço sagrado. Então, se eu quero utilizar o barro como uma expressão terapêutica, eu quero trabalhar em mim essa essa propriedade do barro, eu quero me permitir sentir o que é importante. Fazer o seu território sagrado. Todas as culturas têm o seu território sagrado. Ele é de extrema importância para todos nós. E como que eu consigo esse território sagrado? Então, primeiro, permitindo um espaço. Eu vou ter um lugar onde esse trabalho pode ficar ali. Ele pode ficar guardado enquanto eu estou trabalhando nele. Ele pode ficar exposto. Esse lugar vai ter a iluminação que eu gosto, do jeito que eu quero, a música que eu gosto, os elementos que eu quero para dentro de mim. Isso é muito importante. E a gente vai encontrar muita informação sobre como construir o nosso espaço sagrado. No livro Retorno do Sagrado, tem um outro lindo que eu amo, que chama Cavalgando o Dragão. E também aqui, nesse material, nesse livro da Ângela Filippini, que chama Cartografia da Coragem. Ela estimula e ela traz essa questão desse espaço sagrado tão importante na arte terapia. E eu convido vocês, então, a promoverem esse espaço sagrado se desejam esse contato. E até porque vocês vão começar a ser agora pesquisadores. E onde tiver uma terra diferente, onde tiver uma possibilidade de contato com esse material, vocês vão desejar ter esse material próximo de vocês. Por isso é tão importante termos nosso material sagrado. Eu gosto tanto que quando um amigo tira foto e eu vejo lá no fundo que tem uma terra, tem uma natureza ali, eu traz para mim, coleta. E é dessa forma que eu vou conseguindo, então, articular todas as minhas cores de giz que eu gosto tanto de ter. Bom, isso é muito importante, então. Ouvir uma música suave, entrar em um estado de equilíbrio e paz. Porque só quando eu estou num estado de equilíbrio e paz, eu estou presente no que eu estou fazendo, eu consigo trazer as questões do meu inconsciente, deixar que essas imagens fluam, que aconteça esse processo. Então, ele é de extrema importância. Anotar o que se sente, o que sentiu quando estava produzindo essa materialidade, o que eu senti no contato, né, com essa terra, com essa argila, com esse barro. Então, eu gosto muito de trazer, assim, primeiro uma presença, né? Então, coloca sua música, se conecta, fecha seus olhos, pega esse barro, sente. Sente qual é a temperatura quando você toca e como que essa temperatura fica depois que a sua mão se mantém. Sente o peso, né? Já sente a forma, o que está por vir ali, o que poderá ser lapidado, construído
O que esse barro quer me ensinar? O que eu vou aprender aqui nessa vivência? Se coloca com essa posição de humildade, coragem e alegria quando for trabalhar com barro. E você vai sentindo isso. Então, de olhos fechados, você sente, tira uma pequena parte. É sempre importante dar o primeiro beliscão na massa, né? Tirar um pequeno pedaço dessa massa e que é parte de um todo e começar esse trabalho. E manusear, e sentir e experimentar mesmo a disciplina e a determinação que a gente passa nos nossos processos de autoconhecimento. Que a mente, nossa, ela quer expandir. Nossa mente, ela não quer permanecer no mesmo, da mesma maneira, ela busca expansão. Então, quando oferecemos para ela um material diferente, para ela se expressar, para ela se movimentar, o que a gente vai ter é um caminho de individuação, é um caminho que nos ajuda a nos afirmarmos como seres humanos. Então, assim, para falar da exploração para falar do uso, né, da exploração, de como explorar esse barro dentro da arte terapia, nós temos várias questões. Primeiro vai passar por essa questão sensorial, porque o barro geralmente ele apresenta uma experiência muito prazerosa. É tanto que as pessoas gostam, por exemplo, de fazer argiloterapia, gostam de deixar argila no seu rosto, aquela sensação da argila na pele, as pessoas gostam de pisar o chão, elas gostam de manusear. Então, geralmente, ela é uma sensação prazerosa pela temperatura, o cheiro e as formas desse barro. A autoexpressão. O barro ele vai favorecer em um meio não verbal, que é o que é extremamente importante para a arte terapia, esse meio não verbal. Depois do trabalho, a gente sempre convida uma escuta criativa, mas mais uma conversa, um diálogo, né, para que essa criação se apresente a você, para que o seu inconsciente mostre para você o que foi construído ali. Mas essa comunicação não verbal de autoexpressão, ela é muito importante, porque é ali que ela permite que as pessoas realmente vão expressar os seus sentimentos. E a maleabilidade do barro no contato com a água, ela vai fazer fluir as nossas emoções. Eu lembro que eu me apaixonei pela arte terapia, não como teórica, mas como alguém que vivenciou o processo. E eu lembro que nas minhas primeiras aulas, meu primeiro contato com a arte terapia foi uma pergunta que eu falei num outro vídeo sobre a colagem, que era quando eu terminei de fazer aquilo e a pessoa que estava conduzindo, ela disse, quem é você? E quando eu me vi retratada naquelas imagens, os meus maiores conflitos, tudo que eu estava vivendo, para mim foi um, um grande religário. Foi algo que me trouxe ao que eu estava buscando. E aí, no barro, uma vivência que eu tive no barro, foi quando uma professora muito querida, ela me pediu para fazer um coração. E aí eu amassei, peguei uma argila dessa, um barro desse, amassei na mesa e fiz um coração. Fiz o coração convencional, né? Esse coraçãozinho que a gente tem essa forma aqui, né? Fiz o coraçãozinho. E aí depois ela sugeriu um fio de nylon para abrir a camada desse coração. Na hora que eu abri a camada desse coração, que eu entrei em contato, eu percebi tudo que estava guardado ali dentro, o que estava retido, quais eram as minhas mágoas, os meus medos. Eu tive a oportunidade. E o que essa vivência me possibilitou? Ela me tirou de uma mesa cirúrgica, de que um médico pudesse fazer uma intervenção com um bisturi no meu corpo, para que emoções pudessem sair. E esse momento, para mim, eu tive uma catarse enorme, porque depois que eu abria, eu precisava novamente fechar esse coração, mas já não era mais um coração aberto como antes. Ele já tinha sido visitado, ele já tinha sido abençoado e trabalhado. E esse é um processo psíquico. Não é só a mente, eu estou abrindo, eu estou tirando, não, é psíquico. Você abre o seu coração simbolicamente, você percebe o que tem ali dentro e no ato de fechar seu coração de novo, você não é mais a mesma pessoa. E essa foi uma das primeiras dos primeiros movimentos de cura física que eu tive no meu corpo. Eu estava passando por um processo de uma pesquisa médica, investigando
algo que estava aparecendo no meu corpo, uma massa que não sabia exatamente o que era, não conseguia se detectar por exames e que estava me tirando a paz. E quando eu abri esse coração, eu entrei em contato com o que estava me tirando a paz. E a partir dali começou então um processo de cura, até o desaparecimento dessa massa visível em exames. E isso é muito profundo. Esse é o trabalho da cura. E quando a gente se coloca nessa postura, eu quero me beneficiar disso, eu quero me conectar com a natureza, eu quero produzir as minhas imagens simbólicas para evitar que essas imagens sejam produzidas talvez em um raio-x, talvez em prescrições médicas, né, onde a gente começa a tratar os sintomas e o adoecimento. Porque se é na nossa mente, se é nas nossas emoções que nós adoecemos, também é nas nossas emoções que nós vamos nos curar. Essa é uma chave muito importante. E o barro, ele possibilita isso. Porque o barro em si, ele traz, como eu disse lá na frente, como eu citei Gênesis, o princípio da vida e da morte, né? O homem feito do barro e o homem voltando ao barro. Então, se eu sou feito dessa matéria, se eu estou aqui me construindo a partir dessa matéria, eu posso me moldar, eu posso me curar, eu posso me permitir transformar, olhar para emoções que estão me adoecendo e que não precisam me adoecer. Eu fui feita para ser leve, alegre, feliz, saudável, viver a minha vida plena. Eu não fui feita para doença. E essa, inclusive, é uma das grandes questões da arte terapia, porque a gente trabalha muito mais a promoção da saúde que a doença. Porque se eu estou em processo constante em constante processo de me olhar, de me nutrir, de saber quais são as minhas emoções, eu estou também fazendo manutenção da minha saúde, a ampliação do meu campo áurico, a cura dos meus chakras. E agindo dessa maneira, eu tenho qualidade de vida. E bom, e finalizando aí então, né? A gente estava falando sobre o. Eu peguei um gancho aqui, porque foi importante citar para vocês ali quando eu dizia sobre a representação simbólica. Voltando aqui então, a liberação terapêutica, que é uma outra questão que o barro nos traz. E eu trouxe já, elucidei para vocês esse coração como uma ferramenta para liberação emocional. E ele é muito importante para liberar raiva, luto, doença, ansiedade, agressividade, né? A criança, a gente mesmo pega a massa, soca, 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 coloca tudo que a gente tem ali. Então é um exercício muito importante. Atenção plena, à medida que eu vou tomando mais tranquilidade no uso dessa matéria, que eu passei da raiva, dos beliscões e de socar essa massa, eu vou então entrar numa prática meditativa. Eu vou baixar mesmo a minha respiração, eu vou acalmar os meus chakras, o meu centro energético, e eu vou entrar então em fase de presença plena, relaxamento. E com isso eu vou reduzir o estresse, reduzir a ansiedade, baixar os barulhos na minha mente. E a interação social, que é algo fantástico, porque o barro, como ele está muito em todos os ambientes que nós estamos, e a gente começa então a criar projetos, a promover esse bem-estar, para que as pessoas possam juntas produzirem suas peças, elas possam começar a visitar lugares onde essas peças são construídas, se inspirar. Ela é muito interessante mesmo. Bom, por hoje aqui para a gente falar sobre o barro é isso. E o convite que eu fico para vocês, né? Lógico que eu não finalizei tudo que eu gostaria de falar sobre o barro e tudo que temos para dizer, mas é um sobrevoo e uma pincelada. E eu convido você agora para finalizar esse vídeo aqui comigo, pensando um pouco sobre se estamos sendo como o barro, adaptando-nos, transformando-nos continuamente para criar um futuro com mais resiliência e inovador para nós e para os outros. Estamos de fato sendo como o barro? E se não estamos sendo como o barro, o que está nos impedindo? O que te impede?